Bom dia, olá, eu sou Thiago Yamaguchi, vou estar apresentando meu trabalho de conclusão de curso hoje. É, Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo. Eu não sei o horário que vocês estão vendo. Eu espero que seja uma ótima apresentação e eu consiga passar tudo o que nós fizemos nesse estudo de caso, tá? Eu tô com duas telas, então se três telas, né? Tem o celular aqui com cronômetro também. Se em algum momento eu der uma olhadinha é porque eu tô me guiando aqui, tá? Ou o celular tá apitando aqui para que meu tempo já está acabando. Mas vamos lá, vai dar tempo sim. O título do meu trabalho, ele é bem grande, dá para ver aí na tela, né? Implementação de procedimentos para gestão de inventário e controle de ativos baseado no Syscontrol para empresas de pequeno a médio porte na área de fabricação de produtos hospitalares descartáveis. Gigante. Mas, para a apresentação ficar um pouco mais dinâmica, vamos encurtar esse título para algo como implementação de controle SIS para a gestão de inventário de ativos de TI. Legal? Ficou mais fácil. E esse foi um estudo de caso dentro de uma empresa, nós chamamos de Hospitex Descartáveis. Não é o nome da empresa real, mas a fins de estudo, vamos usar esse nome fictício. A empresa é uma empresa pequena, ela está localizada no interior de São Paulo, perto de Piracicaba. É uma empresa familiar, onde tem dois irmãos que cuidam. E, como eu disse, é uma empresa pequena, familiar, então não tem setor de TI estruturado, não possui ferramentas para controlar processos, controlar ativos. Já houve perda de equipamento de TI, não teve essa rastreabilidade para ver de onde estava, para onde foi, quem que perdeu, e não segue nenhuma norma, nenhuma política que ajude ou que force a fazer. Não tem nada. E nessa conversa que nós tivemos com a gestora, inclusive ela relatou que já teve perda de equipamento e não se sabe para onde foi ou o que aconteceu. Então, pensando nisso, nós tivemos a motivação de que vamos criar uma abordagem prática e realista para aquele mundo de pequena empresa, onde seja fácil a gestão e o controle de ativos. Porque, como eu disse, falta processos, faltam controles, mesmo que o mais simples e eficaz, como anotar num papel de pão, o computador tal, o computador X. E não tem. E mesmo se tivesse, isso seria ineficaz, porque se colocou no bolso da calça e molhou, já foi, já perdeu qualquer controle. A falta de conhecimento também pegou, porque o ramo deles não é esse. Eles gastam o tempo deles e o conhecimento em outra área para fazer o negócio crescer. E o principal, acredito eu, quando é gerir recursos em pequena empresa, é o baixo custo para orçamento, para ter um investimento. E esse foi um dos principais pontos que a gestão me passou. Ó, eu não tenho muita grana para fazer qualquer coisa. Então vamos pensar em algo que seja aplicável à minha realidade. Pensando em tudo isso, juntando peças, qual que foi o objetivo? Pegar e criar uma solução que fosse eficaz para esse tipo de empresa, né? E aí eu pensei no Syscontrol, para fazer alguns controles, que a gente sabe que tem desde o básico até níveis mais altos de gestão, e nós conseguimos modular para cada tipo de empresa. E assim, depois disso, demonstrar que dá para fazer, que tem viabilidade, que gera relevância, que tem resultados mensuráveis para o cenário empresarial, que vai fazer diferença. Para nos guiar, acho que mais para ter uma visão dos materiais aqui que nós usamos. Além de materiais mais básicos, como o sistema operacional Windows, nós trabalhamos para fazer esse projeto. Diversos equipamentos de TI que nós manipulamos, como o celular, a impressora, o roteador. Nós conversamos muito via Teams, já é uma ferramenta quase que, quase que 100% do pessoal usa quando o ambiente é
corporativo. Sei que tem outras ferramentas, mas nesse ambiente nós usamos o Teams. E outros três grandes blocos, que eu deixei um pouco maior, que foi o pacote Office, o guia PMBOK, que ajudou para estruturar esse projeto, e a documentação oficial do SysControl. Como metodologia, o PMBOK ajudou demais, porque ele é fácil de entender, ele é altamente difundido no mercado, e ele tem 5 etapas, que são o início, planejamento, execução, monitoramento e o encerramento de um projeto. Nós passamos por essas fases. Dentro do TCC escrito tem todo o passo a passo, mas eu não coloquei aqui, obviamente, porque são textos gigantescos escritos, mas o PMBOK ajudou muito. Tá. Quando a gente pensou, é viável? Lá no início, né? No início do projeto, é viável? Qual é a viabilidade, né? Tá. Dá para criar um inventário baseado nesse controle? Dá. Dá para fazer. Dá para fazer sim. Dá para criar uma política, um procedimento, onde seja fácil de ler, onde seja fácil de entender, onde qualquer um que tenha acesso consiga pegar e ler facilmente? Sim, dá pra fazer. E quando a questão de grana, tem ferramentas de baixo custo e de fácil operacionalidade, que eu consigo, com uma tela e uma pessoa digitando fácil, né? Quase que autoexplicativo, dá para fazer. Nós chegamos nesses 3 pontos que a resposta foi sim. E dentro do trabalho eu vou apresentar. Quando a gente falou de ferramenta, né? Nossa, vou ter que comprar uma ferramenta muito cara e importar lá do outro lado do mundo para fazer. Não. Você já tem o sistema operacional Windows licenciado, onde tem o pacote Office, está licenciado, e dentro do pacote tem duas ferramentazinhas que você usa quase todo dia, que é o Excel e o Word. O Excel nós vamos usar para o controle da planilha e o Word para a escrita da documentação da política. Então, assim, já, já tirou aquele peso e o olho da gerente já abriu assim, nossa, é verdade, não preciso comprar ferramenta muito cara. Eu já tenho aqui, o Excel e o Word vai me ajudar demais. Aí, beleza. Tá, mas antes de qualquer ação que nós fôssemos fazer, nós precisamos em criar essa política e procedimento, porque qualquer um que leia, qualquer um que chegue, qualquer um que não saiba nada, pelo menos tem um guia, um norte do que é e de como fazer. E dentro dessa política, nós criamos uma estrutura que é o cerne ali, para nos guiar, contendo objetivo, abrangência, a quem se aplica, as responsabilidades, diretrizes gerais, procedimento de gestão do inventário, que eu falei. Para quem não sabe como fazer, vai ter aqui penalidade e consequências e disposição final. Mas o principal mesmo, eu acho que está entre o bloco 2 e o 6. E depois a gente eu vou mostrar, vou expandir um pouquinho ali, para que seja visto. Então, dá uma respirada aqui. Bom, aí nós falamos do SysControl. O que é o SysControl, né? O SysControl é desenvolvido pela Center for Internet Security, aqui dá o acrônimo de SYS. Então, uma série de controles e medidas, salvaguardas, que ajudam a implementar, a priorizar e até segmentar qual é o nível das empresas e quais são as medidas que podem ser aplicadas a cada nível. Eu vou mostrar uma tabela aqui que vai exemplificar não, é o que está no CIS e vai mostrar exatamente isso que eu tô dizendo. Primeiro, tem 3 perfis que eles se dividem quando vai colocar cada medida. Que essa empresa é pequena, ele chama de IG1, que é grupo de implementação. IG2, onde já está um intermediário, são empresas médias, já tem uma equipe de TI estruturada, já tem alguma coisa tracionada. E o IG3, que já é avançado. E geralmente já são empresas grandes que já até passaram por normas, controle de normas e políticas de compliance já mais rígidas estabelecidas no mercado. E aí que eu quero dizer, aqui, ó, que eu cheguei. Então, o SysControl tem 18 controles. Dentro dos controles tem as medidas, ou salvaguardas, que ele chama. O controle 1, que nós focamos, que é o inventário e controle de ativos, que é o mais básico.
E tem lá o controle 18, que é para testes de invasão. Já, assim, para que eu vou pensar no teste de invasão? Neste momento, se eu não tenho nenhum inventário e controle desses ativos. Focamos no primeiro controle. E aí que eu dizia, o controle um, nesse caso, tem 5 medidas. Tem 5 medidas. E essas 5 medidas, ele vai dizer obrigatoriamente se está compatível. Em qual grupo está compatível? Vamos lá. Se essas 5 medidas já fossem compatíveis com o ambiente que eu tenho hoje na empresa, a empresa seria a IG3, que já é avançado. Se desses 5, 4 tivessem compatíveis, já seria IG2, empresa intermediária ali. E se desses 5, 2 desses aqui forem contemplados, a empresa é IG1. Legal. E como saber isso? Como eu vou chegar nessa visão aí, de em qual lugar que eu tô? Para isso, nós fizemos um questionário com a empresa, tá? E o critério do questionário foi o seguinte: se a maioria, se todas as respostas, né, fossem sim, a empresa seria IG3. Se houvesse equilíbrio entre sim e não, seria IG1, IG2. E se a maioria das respostas fossem não, aí seria IG1, que é a pequena empresa. Eu já desconfiava que, como não tem nada, seria IG1. Apenas uma desconfiança. E as perguntas, eu não vou ler todas, porque aí ficaria maçante. Mas, assim, a empresa tem um setor de TI dedicado? Existe um controle formal dos dispositivos? A empresa possui alguma ferramenta específica? Isso aí já você vai vendo que, opa, IG1, 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 aí ó, IG2 com a questão de formalização de inventário, a questão de ferramentas de bloqueio. Opa, aí vamos lá para IG3. O ambiente é complexo de TI, a empresa precisa cumprir normas. Então você vê que há uma evolução do início para o final. Por isso que não foi algo assim, vou colocar só coisa básica, porque eu acho que é IG1. Não. Se tivesse realmente TI complexo, um ambiente de TI complexo, a empresa responderia sim. Bom, como eu falei, como eu imaginei, a maioria da resposta foi não. Foi não. Então a empresa se classifica para se candidatar a IG1. Ela vai ter que começar fazendo algumas coisas para aqueles dois controles, um e dois, fossem dado match, conseguisse contemplar para aí sim ela ser considerada nível básico. E como eu disse, quais são esses controles para ser considerado IG1? Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos. E o 1.2, endereçar os ativos não autorizados. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Antes de qualquer coisa, o que nós fizemos? Criamos a política e o procedimento, onde nós estabelecemos o objetivo para ela, a abrangência. Tem que chegar a todos os ativos de TI e tem que ser aplicado a todos os colaboradores, prestadores de serviço. Alguém chegou lá e quer conectar na internet. Opa, pera lá. A gente tem um controle, não é assim, ir plugando e, e vai de boa. Não. Tem que chegar a todo mundo. Quem está lá e é responsável? Gerente executivo, essa aí é a 01, e os colaboradores, que estão no dia a dia. A gente falou nas diretrizes ali, ó, o que que eu tenho que fazer, né? A pessoa se pergunta, pô, como é que é? O que que eu tenho que registrar? Dentro desses registros, o que que eu tenho que colocar? Vai ter uma revisão? A gerente me perguntou, vai ter uma revisão? Eu vou ter que auditar isso? E quando eu não encontrar? E quando não tiver autorizado? O que que eu faço? Calma. Pensando nisso, nós criamos duas, duas planilhas, que é a planilha IATI, que é de inventário de ativos, e a CANA, controle de ativos não autorizados. Dentro das duas, vamos responder as lacunas, vamos responder o que precisa colocar para cada ativo ficar bem identificado.
E aí que ela tinha me perguntado, mas vai ter uma revisão, uma auditoria? Vai. E combinamos que a cada 6 meses vai ser feito. E se tiver alguma mudança, ela vai fazer, ela, eu falo gerente executivo, vai fazer essa alteração. E lógico, ela mesma vai auditar, ela mesma vai fazer essa auditoria interna. Deixa eu pro próximo. Beleza, aqui ó. O controle 1.1 diz que tem que ter um inventário detalhado dos, dos ativos corporativos. Tá legal. Eu quebrei aqui, mas essa planilha ela é inteira. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um exemplo. Não tem nada, nada real aqui no ambiente dela. Mas assim, o que que tem para ser identificado? Então, o nome do ativo, o que que é o, qual é o tipo dele? Ah, é um notebook. Qual que é o sistema operacional a versão? É um Windows? É um Mac? É o quê? Até para depois ter rastreabilidade de licença. Eu consigo identificar o fabricante? Ah, nesse caso foi um Dell. Ah, beleza. Já consigo ir puxando. Quando ele foi, quando ele foi comprado, qual é o endereço de IP da rede, qual é o endereço MAC, que é um endereço único dele, do equipamento, só tem dele. Quem que é o proprietário? Ah, é fulano de tal, é ciclano. Então você já dá nome, já consegue vincular quem que qual é o ativo e quem que é o dono desse ativo. Qual departamento que ele é? É administrativo, financeiro? A gerente até deu risada, mas eu falei, isso futuramente, a empresa crescer, vai ter setor administrativo, financeiro, controladoria, em cada lugar vai ter seu equipamento. Ele está ativo? Ele não está inativo? Aqui tá, o exemplo está ativo, mas se ele tivesse inativo, foi retirado, teria que ter colocado a data também. E a última atualização de quando atualizou essa planilha. E lógico, se houver alguma observação, é só colocar aqui. A gerente gostou, achou fácil, achou limpo, fácil de entender, fácil de escrever, fácil de aplicar, perfeitamente. E o melhor, já contempla a medida 1.1. Para a medida 1.2, são os ativos que não estão autorizados. E nós criamos também uma planilha. Aí é uma planilha um pouco menor, até pela complexidade ser menor mesmo. Você tem menos ativos não autorizados. Quando nós criamos, tinha um ou dois, mas era de funcionários ali. Não quero expor ninguém, por isso que eu coloquei, por isso que eu coloquei informações aqui, informações fictícias. Esqueci o nome, fictício. Mas é aqui, ó. Data que foi detectado esse ativo não autorizado. Qual que é a descrição do ativo? Porque às vezes você não sabe de quem que é, o que é, mas faz um descritivo. Ó, notebook desconhecido, ou smartphone desconhecido. Uma identificação para esse ativo. Não é, como está fora do seu controle, você não tem ali. Mas ó, o ativo 001 foi, foi encontrado e a ação tomada foi removida. Ele é uma marca Dell, ele é um modelo XPTO, ok? E a observação, ó, dispositivo conectado sem autorização. Pronto. Você já fazendo isso, você já tem o controle do ativo não autorizado. Já sabe, ó. E se uma outra hora pintar na rede, ou alguém der falta disso e vir falar com você, você já tem todo, ó, tem um descritivo, sim. Bate com o que eu tenho aqui, essa informação. É de você? Aí já vai indo. Essas duas planilhas, a gestora gostou demais, gostou mesmo. E o melhor, já contempla os nossos controles do CIS. Tá. Depois disso, o que que a gente fez? A gente reaplicou aquele questionário lá no início, para ver o que tinha antes de todo esse trabalho e o depois. Vamos lá? A questão foi muito boa, quer dizer, as respostas foram muito boas para nossas perguntas. Por quê? Antes era a maioria não, a maioria não. E aí depois do trabalho que nós fizemos, já houve um equilíbrio entre sim e não, tendendo mais até para sim. Como por exemplo, a empresa tem um TI dedicado? Não, continua não, porque realmente não tem. Mas ali, ó, existe um controle formal dos dispositivos? Sim, já tem esse controle. A empresa possui ferramenta para gerenciamento? Sim, a planilha digital. Há regras para usar o dispositivo? Também, porque nós criamos a política, já tem uma política definida. Vai ter uma auditoria? Sim, vai ter auditoria interna, que está dentro da política. Os dispositivos são identificados e registrados? Sim. Há um inventário? Uma revisão desse inventário? Também. Sim. Ah, mas tem alguma coisa se não for ação tomada, né, para o ativo não autorizado? Existe
removido imediatamente. Ah, por quê? Porque nós temos hoje uma política que nos dá base para isso, e nós temos um controle de uma planilha de ativos não autorizados. Ou seja, antes toda a resposta era não, para uma empresa pequena. Agora, com essa resposta, ela já se candidatou para a IG2. Ela já teve um avanço gigantesco dentro desse controle. Ela já subiu o nível. Já subiu o nível. Isso foi muito bom. E os principais avanços, né? Bom, não tinha documentação, agora tem já duas planilhas para controle de inventário e controle de ativos não autorizados. Antes não existia nenhuma política, diretriz, não tinha nada. Hoje nós já criamos uma política e procedimento para que todo mundo que consiga ler e entenda. Antes não tinha identificação dos responsáveis. Hoje já tem. Já cada dispositivo tem o seu responsável. Não havia nenhum controle, ficava tudo perdido. Daí nós juntamos e centralizamos dentro dessas planilhas digitais. Quando, quando identificou algo que não seja do parque, o que que nós fizemos? Ah, não fazia nada. Não, agora já tem como identificar, já tem como tomar uma ação daquilo, seja remoção imediata, seja averiguação, seja alguém vai fazer um trabalho momentâneo, então deixa por um período curto ali, temporário. Tá, ó, frequência de revisão. Ué, como é que eu vou fazer uma revisão se nem tinha? Agora já tem uma revisão semestral. Antes não tinha nada, agora já tem, e essa revisão é semestral. E uma auditoria interna. Opa, quem que vai fazer? Alguém tem que olhar. Então, antes de vir uma auditoria externa, primeiro tem que ter uma auditoria interna e quem vai fazer é a gerente executiva. Nós observamos muitos benefícios, muito mesmo, por mais que seja uma empresa pequena, mas ó, a visibilidade dos ativos de TI tinha coisa que a pessoa usava todo dia lá, mas nem sabia identificar, como por exemplo a impressora. Aí eu uso, mas o que que é? Ah, e se trocar essa impressora? Agora já sabe. Se trocar, pode pôr até da mesma cor, da mesma marca, tudo, mas já sabe identificar a impressora dela. Deu uma melhoria e ficou mais, se sentindo mais seguro, mais responsáveis, porque já tem um processo, já tem um padrão, então é mais difícil de não identificar qual é o parque dele. Tem a eficiência para trabalho, que agora eu já consigo identificar tudo que eu tenho. E, de uma certa forma, previne contra risco de segurança, de perda, já vai ter um controle maior. E respondendo lá no início da viabilidade, ela, ela se provou que era ideal esse controle, essa aplicação, esse trabalho. Foi ideal para empresas pequenas, de médio porte. Foi viável, tanto na parte de aplicação de controle, na escrita de documentação, na ferramenta simples, barata, já vem embutido na licença do, do, do computador, né? E assim, adaptou-se muito bem às necessidades da empresa. E o melhor, ela é um modelo replicável. Se quiser sair daqui e aplicar em uma outra empresa e até em outro ramo, beleza, dá para aplicar sim. Tá, mas aí tem sempre uma dificuldade ou outra, né? E as dificuldades até normais, como falta de cultura, de segurança. A gerência via como um tempo gasto à toa, ou era muito burocrático. Então nós quebramos essa visão e mostramos por A mais B que é importante. Teve uma coleta bem difícil da informação, porque estava meio que perdido as coisas, estava até escondido, por exemplo, o roteador estava lá no alto, lá, subir em escada, pegar, tirar poeira, foi isso aí. Manter um inventário, agora é a missão deles, né? Tem que manter esse inventário. E por mais fácil que seja, mas ainda é um controle manual. Então tem que ir quebrando ponto a ponto. E para finalizar, eu já falei demais, o que eu queria propor nesse trabalho, a gente conseguiu, que é implementar o SysControl, o SysControl com esses controles de gestão de inventário e controle de ativos. Mesmo com recurso limitadíssimo, a gente conseguiu estruturar, fazer uma política, uma ferramenta, conseguiu é, treinar, educar, isso foi importante. O comprometimento com a gestão foi principal. Os gerentes ali, ó, foram comprometidos do início ao fim. E assim, evoluímos com segurança, a empresa evoluiu com os controles de ativos
E o melhor, é um modelo que deu certo, é viável e aplicável para outras empresas. Bom, muito obrigado. Deixo aqui os meus contatos, tá? Podem me procurar via celular, e-mail, LinkedIn. E finalizo com essa frase do Robert Collier, que eu gosto muito, que é: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Mais uma vez, muito obrigado a todos.